Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículos 3 a 5. Leremos a palavra de Deus em continuação à nossa série de exposições na carta de Tito, Uma Vida nos Trilhos. Então, abra comigo aí, Tito, capítulo 2, versículos 3 até o 5. Diz assim a palavra de Deus: Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos por este momento precioso de pregação da Tua palavra. Que seja o Senhor mesmo, o Teu Espírito Santo, a falar em nosso coração. Que por meio da Tua palavra sejamos aqui corrigidos, instruídos, exortados. Que seja o Senhor a nos ensinar. Que o Senhor nos ajude por meio da Tua palavra a colocar a nossa vida nos trilhos para glorificar a Ti. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, nós então continuamos a nossa série de Tito, em que nós fazemos uma analogia a uma vida como um trem. Então, a nossa vida, a nossa igreja é como um trem que precisa de trilhos, de uma linha para seguir. Quando Paulo escreve a Tito, Paulo dá algumas exortações e instruções para que tenham a sua vida, então, nos trilhos. Nós começamos lá no capítulo 1 falando da liderança da igreja e de como a locomotiva da nossa vida é o próprio Jesus Cristo que nos direciona, que nos puxa, que nos ensina, e também como deve ser a tripulação, as pessoas que estão na nossa vida, no nosso trem e assim por diante. Na segunda pregação, a semana passada, nós falamos como os homens devem ter uma vida nos trilhos, como eles precisam ser. E hoje nós vamos falar então das mulheres. E é sempre um desafio, né? Nós hoje temos um conceito chamado lugar de fala. E eu já quero adiantar aqui que eu não estou no lugar de fala, mas a Bíblia é o manual antropológico de Deus. E Deus tem todo lugar e todo espaço para falar de quem quer que seja. Então, tudo que será falado aqui, nós teremos então exatidão exegética, a falar o que está no texto, o que o texto quer dizer, para que seja o Senhor falando e não eu falando, ou os maridos que me procuraram essa semana para me dar algumas dicas, falando, que seja então o Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender é que sempre tem este questionamento. Homem, mulher, um casal, casamento, sempre tem aquele negócio, quem é mais importante, quem é que manda em casa, quem é que realmente toma as rédeas de casa e aquelas coisas. E quando você vai lá falar disso, do casamento, do papel do homem e da mulher, não dá para falar sem a gente ir para a criação, sem saber quando Deus criou homem e mulher, para qual foi o propósito, né? Como Deus criou. Alguns gostam até de fazer um tipo de símbolo dizendo que a mulher foi feita da costela do homem, não do pé para ser pisada, nem da cabeça para mandar no homem, mas para ser uma parceira, lado a lado, né? E há também, claro, alguns outros aprofundamentos, né? Alguns homens, por exemplo, grandes teólogos, dizem que Deus fez a mulher por último para não ter palpite, né? Enquanto fazia o homem, né? Outros grandes teólogos vão dizer que Deus fez a mulher primeiro, porque primeiro fez um rascunho com o homem e tal, para depois acertar a obra-prima. Evidente que tudo isso é mera especulação teológica. Nós sabemos bem que o papel tanto do homem quanto da mulher é dito, expresso na Escritura, como a vontade de Deus, tanto para um quanto para outro. Nós precisamos, então, compreender aqui o que Tito vai fazer quando chegar lá na ilha de Creta. O que ele precisa falar para essas mulheres? E Paulo vai dar aqui os trilhos para que essas mulheres tenham, então, uma vida nos trilhos. Nós dividiremos, então, o nosso sermão em 3 partes. A primeira parte diz o seguinte: uma vida nos trilhos é uma vida exemplar. Uma vida nos trilhos é uma vida exemplar. Leia comigo o versículo 3 aí, somente a primeira parte. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. A ideia aqui de uma vida exemplar é que Tito precisa passar para essas mulheres que elas precisam ter uma vida digna, séria, no seu proceder, no seu testemunho, no seu exemplo.
Este exemplo começa com uma reverência na vida cotidiana. Esse termo "sejam sérias em seu proceder" é uma atitude que abrange todo, unindo o interior e o exterior. Uma mulher não deve se preocupar com dignidade em seu proceder apenas na sua parte externa, que é o que muito acontece. Ou apenas sua parte interna, dizendo, Deus quer o meu coração, não importa a roupa que eu use ou não. Veja, Tito precisa ensinar para essas mulheres lá em Creta que elas precisam ser exemplo em suas obras, em seu proceder. Essas mulheres devem ser dignas de refletir a santidade de Deus, tanto interiormente quanto externamente, exteriormente. Uma mulher não deve se preocupar apenas com a sua aparência, tanto que também não deve se preocupar apenas com o seu interior. É uma junção de interior e exterior em seu proceder. Então, primeiro, ela deve ter uma vida exemplar, primeiro por suas atitudes, por sua vida, por seu testemunho. A mulher deve ser exemplo a ponto de outras pessoas olhar para ela e dizer assim, olha, eu queria muito que a minha filha crescesse e fosse igual a fulano. Eu queria muito que a minha filha, quando fosse mulher, esposa, mãe, se espelhasse em tal irmã, em tal mulher. Veja como isso é algo maravilhoso. Isso é ser exemplo em seu proceder. Alguém que vai olhar para uma mulher e dizer assim, discipula minha filha, ensina ela a ser como você. Mas o que nós temos hoje, o que nós vemos hoje, infelizmente, é o contrário. São exemplos errados do que não fazer. De olhar para sua filha e dizer, olha, não seja igual a ela. Não seja igual fulana. Não seja igual a irmã tal. Isso é um grande problema. Esse comportamento das mulheres deve ser um comportamento cativante àquelas que aprendem dela por sua vida. Mas hoje nós estamos numa era muito sugestiva ao que eu estou falando aqui. Estamos na era das influenciadoras e dos influenciadores. É evidente que a palavra, a nomenclatura já diz o que essa pessoa faz. Ela influencia, ela ensina, ela instrui. A partir do que ela fala, do que ela vive, ela influencia outras pessoas a viverem assim. Mas há um grande problema nisso. Porque o maior e melhor influenciador que nós devemos ter é o próprio Cristo Jesus. Paulo disse, está difícil ser igual a Cristo? Então sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É um problema olharmos a internet, o Instagram, as redes sociais e acharmos ali mulheres que vão influenciar a nossa vida. Nós estamos no tempo da superficialidade. Muitas das coisas que você olha lá é superficial. Casais perfeitos, mulheres perfeitas, com corpos perfeitos, saúde perfeita, com uma rotina perfeita. Mas nós temos que tomar muito cuidado com esta vida exemplar. Primeiro, para a mulher, uma vida nos trilhos é uma vida exemplar, pela sua reverência, pelo seu exemplo. Segundo, evitando o pecado da maledicência. Essa parte de maledicência eu quase pulei aqui do texto, porque as mulheres geralmente não têm esse hábito de falar mal, de fazer fofoca, essas coisas. Mas como está no texto, eu não posso fugir, então, irmãs, eu só vou falar porque está aqui no texto. Mas uma preocupação de Paulo a escrever a Tito é que fujam da maledicência, que não sejam caluniosas. Por que será que Paulo precisa tocar neste assunto? Por que será que Paulo precisa falar, olha, tenha uma vida exemplar primeiro pelo seu proceder, sejam sérias no seu proceder, reverentes no seu proceder, mas também não caluniadoras. Não caluniosas, não caluniem os seus irmãos, não digam calúnias, não inventem mentiras. Por que é importante? E por que Paulo falou isso? A palavra aqui para caluniadoras é uma palavra grega que se refere a diabolos. Olha só, se não é do inimigo, né? Olha só se não é de Satanás. Diabolos é a mesma palavra que o próprio Tiago usa lá no capítulo 3, quando ele vai falar da maledicência. Nós pregamos aqui, Tiago, capítulo 3. Falamos aqui o quão é perigoso a maledicência, falar mal, fofocar e assim por diante. Este termo é muito apropriado para a maledicência, porque o diabo é a fonte da maledicência, tanto da sua essência quanto do seu caráter. Quando alguém fala mal de alguém, quando alguém inventa mentira, quando alguém diz uma calúnia, não vem de Deus essa fala. Essas palavras não vêm do Senhor. Não é um dom de Deus, mas vem da própria influência maligna. Uma pessoa, sim, está influenciada pelo pecado, por Satanás, pelo mundo, para pecar com a maledicência.
Essa mulher, tendo uma vida nos trilhos, tendo uma vida exemplar, ela não pode ser uma mulher que fala demais. Uma mulher caluniadora. E, infelizmente, nós temos muito na igreja. E acredite, isso é um pecado. Como outros pecados na igreja. Arrogância, mentira, falsidade. A igreja é feita de homens e mulheres pecadores. Eu tenho certeza que se eu te der 2 minutos para você pensar no seu pecado, aí você vai achar uns 4 ou 5, bem rapidinho. Todos nós somos pecadores. Mas Paulo quer que essas mulheres tenham uma vida exemplar, evitando, fugindo, lutando, evitando este pecado de ser caluniadoras. Elas não devem ser mulheres que falam mal, falam demais e assim por diante. Se nós vivêssemos em nossa igreja estas sugestões, orientações, imperativos, ordens de Paulo aos irmãos lá de Creta, é evidente que teríamos muito menos problemas do que nós temos hoje. Muito menos discussões, aqueles problemas que nos cercam, que a gente acha o fim do mundo, não aconteceriam na igreja. Eu tenho certeza que se você tem mais de um ano na igreja, você vai saber de alguma coisa, algum problema de alguém que falou, de pessoa que comentou, de ciclano que aumentou. Mas Paulo está dizendo, vocês têm que ter uma vida nos trilhos. A mulher com uma vida nos trilhos é uma vida exemplar. Primeiro, com o seu proceder. Segundo, não sendo caluniadora. Mas Paulo continua dizendo uma outra característica, uma outra negativa. Não caluniadoras e não escravizadas a muito vinho. Uma mulher que bebe muito. Nós sabemos muito bem que a cultura aqui da ilha de Creta, e eu falei para vocês aqui, era uma cultura social muito depravada, muito de dissolução, de devassidão. E Paulo não quer que essas mulheres sejam mulheres embriagadas. Então, a ideia que Paulo traz aqui é do descontrole. Uma mulher que bebe muito e não tem controle da sua língua, não tem controle das suas ações, não tem controle do seu proceder. Quando Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz, não se embriaguem com vinho, por isso leva à devassidão, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Paulo está falando de controle de vida. E ele está dizendo, ou você é embriagado, controlado pelo vinho, ou você é controlado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ou você se enche de vinho e é controlado por ele, ou você se enche do Espírito Santo e é controlado por ele. Paulo não quer mulheres aqui embriagadas, descontroladas. Então, para ter uma vida exemplar, ela precisa ter, primeiro, uma vida com um proceder sério, reverente. Segundo, não caluniadora, que evita o pecado da maledicência, que evita o pecado da transmissão de fofoca. E uma mulher também que tenha controle sobre si própria. E aí nós precisamos, antes de passar para o próximo ponto, falar algumas coisas rápidas aqui. Quantas mulheres nós não conhecemos? Crentes que são assim. Você já ouviu aquela piadoca muito boa, né? Falando assim, olha, a irmã tem uma saia grande, mas a língua é maior ainda. Dando ênfase a que ela cuida tanto da sua aparência externa, mas o seu interior está podre, cheio de calúnia, de mentira, de falsidade. Quantos casos nós não conhecemos assim? De mulheres que, se começar aqui nessa primeira parte, ela já não passa. Ela já reprova aqui, fala, não, aqui já está tudo errado. Nós precisamos entender que a igreja é feita de homens e mulheres pecadores. E essa mulher, ela só precisa aprender isso. Ela só precisa aprender que ela precisa lutar contra esse pecado. Ela precisa chegar e falar assim, olha, irmão, não me conta que eu gosto tanto de uma fofoca, então, olha, nem me fala que você sabe de coisa, não, porque eu já fico agoniado. É só saber que é pecadora e enfrentar o seu pecado. Como tantos outros pecados que nós temos. Da soberba, da mentira, das bebedices, do relaxo com as coisas de Deus, o descompromisso com as coisas de Deus. Nós falamos aqui na EBD essa manhã, alguém que é descomprometido, não, só não quer compromisso com a obra de Deus, está em pecado? Sim, porque ele sabe que precisa se comprometer. Então veja, nós temos tantos e tantos pecados, mas nós precisamos olhar para essas mulheres e dizer, vocês precisam de uma vida nos trilhos. Esta vida nos trilhos começa primeiro com uma vida exemplar, em suas obras, não caluniadora e não descontrolada. Já encontrou por aí uma mulher descontrolada? Uma mulher que não tem controle de si própria? Ela fala, não, pode deixar bem, eu vou lá conversar, mas olha, pode ficar tranquilo que eu não vou falar nada, eu não vou me meter. Vamos lá falar com seus parentes, mas ó, eu não vou entrar nessa discussão, eu não vou dar minha opinião, vou deixar você falar. Passa 20 minutos de conversa, ela está com um pedaço de pau avançando em todo mundo, ela não tem próprio controle. Ela não se controla.
ela é embriagada na sua própria fúria, na sua própria ira. Quantos maridos têm medo da própria esposa? Porque fala assim, não, se eu pisar na bola, varão, o negócio, chicote estrala, tem que deixar ela calminha. Porque se ela ficar nervosa, é descontrole, na certa. E para acalmar, mulheres precisam ser cheias do Espírito Santo para ter uma vida nos trilhos, uma vida exemplar. Uma vida exemplar sugere uma mulher, primeiro, o seu proceder é séria e reverente, não é caluniadora, não se dá fofocas e boatos, e também é uma mulher com o próprio controle. Vamos lá, uma vida nos trilhos, além de uma vida exemplar, também é uma vida de ensino. É uma vida de ensino. Veja comigo aí o finalzinho do versículo 3 e o versículo 4. Diz assim: sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem os maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas e sujeitas ao marido. Essa parte mais difícil de tomar água aqui. Meus irmãos, a vida da mulher deve ser uma vida de ensino. Por isso que há tanta influenciadora na internet. Porque a mulher, ela sente esse prazer em ensinar, em passar para frente, em ajudar o próximo, em dar às suas amigas, às suas vizinhas, às outras mulheres, alguma dica, alguma orientação. Quem é a mulher que quando não descobre um chá muito bom, já manda para as amigas, né? Ou um seca-barriga que funciona, ela já faz na hora, ela compartilha, ela quer passar para frente, ela quer ajudar. A mulher, ela tem esse instinto auxiliador, ajudador. E Paulo sabe disso. Por isso Paulo está dizendo que para ter uma vida nos trilhos, precisa ter uma vida exemplar, mas também uma vida de ensino. Mas o que essas mulheres precisam ensinar? Paulo diz aqui no texto, precisam ser mestras daquilo que é excelente. Ser mestre do bem, professor de boas coisas. Este não é um ensinamento, ele não se refere aqui a algum ensino acadêmico, de dar aula, de formar classes. Mas no seu proceder, como nós falamos anteriormente, ajudar as mulheres a terem um bom conselho, a estarem encorajadas e oferecer uma vida simples e sujeita a Deus no seu cotidiano. Você sabe aquela pessoa que você anda com ela, que você vive com ela e fala, não, é tão bom estar com tal pessoa. Você aprende tanto, você vive tanto. Você aprende coisas boas, coisas que são relevantes, que fazem sentido. Infelizmente também tem o contrário, né? Pessoas que você anda e você só se lamenta, fala, meu Deus, hoje é dia de encontrar tal pessoa, Senhor, me guarda, me ajuda, me dá condições de enfrentar esse desafio. Mas mulher mestra do bem é aquela que são chamadas para ensinar as coisas que são excelentes. Mas veja que há uma questão importante a nós entendermos aqui. Paulo diz assim que a mestra do bem, tem um propósito de instruir as jovens recém-casadas, as mais jovens. A quê? Primeiro, amar os seus maridos e seus filhos. Nós precisamos entrar num assunto contemporâneo. O feminismo toma conta da nossa sociedade. A igualdade entre mulher e homem, todo aquele assunto que você conhece bem, todo aquele discurso que você já ouviu várias vezes, que a mulher tem direitos iguais, que a mulher isso, que a mulher tem o lugar da mulher onde ela quiser e todas aquelas coisas. Mas veja, a igreja do Senhor não é moldada, não é ensinada por cultura social. A igreja do Senhor não deve nada à sociedade contemporânea. A igreja do Senhor é moldada pela vontade de Deus. Por isso, Paulo inicia em algo que hoje é delicadíssimo de falar, que a mulher deve instruir a mais jovem a amar os seus maridos e os seus filhos. Isso é um ultraje. Porque a mulher, na visão do feminismo, não precisa nem ter marido, muito menos filho. Ainda mais amá-los, não, a mulher é livre e sozinha. Veja que o que Deus quer para a mulher não é o que o feminismo quer para a mulher. O que Deus tem para mais jovens não é o que o feminismo ou algum tipo de ideologia social contemporânea tem para as nossas mulheres. Deus começa aqui, por meio da palavra de Deus, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a dizer, ensine uma coisa importante, seja mestra do bem, do que é excelente. O que é excelente, Paulo? Ensine as mulheres a amar os seus maridos e os seus filhos. Ensine esta esposa a amar o seu marido, ensine esta mãe a amar os seus filhos. Isso é muito importante. Mas isso, sem dúvida nenhuma, é uma ofensa à sociedade que nós vivemos.
Há mães e mulheres mais velhas que não ensinam isso. Que ensinam o contrário. Falam, não, filha, você tem marido só se você quiser. Esse negócio de casar aí é bobagem. Não, nem precisa. Você não precisa crescer nesse mundo machista patriarcal. Filhos, não. Filho é um atraso. Quantas igrejas hoje, seitas, na verdade, pseudo-igrejas, que proíbem os seus pastores de ter filhos. Você sabia disso? A ideologia entra na própria gestão de uma pseudo-igreja considerada uma seita, mas que muitos acham ser uma igreja, e fala, não, a criança atrapalha o ministério. Não tenha filhos. Não atrapalha muito. Para ser pastor na nossa igreja, precisa fazer vasectomia. Você não pode ter filhos. Veja como uma ideologia social contemporânea, que é pregada pelo próprio diabo na sociedade em que vivemos, entra na igreja do Senhor, nos conceitos bíblicos. Paulo começa a falar, ensina o que é bom para essas mulheres. Vou começar, amar o seu marido, amar os seus filhos. Mas ele continua dizendo o seguinte, essas mulheres, além de amar os seus maridos e seus filhos, precisam ser sensatas, moderadas. Não devem ser mulheres que se apegam a qualquer coisa. Precisam ter a sua mente no lugar. Essas mulheres sensatas, elas são mulheres que pensam na sua missão, na sua submissão, no seu marido, nos seus filhos, de acordo com a palavra de Deus. Nós falamos que os homens anteriormente precisavam de moderação, de ser sensatos nas tomadas de decisão, para as atitudes, para os cuidados. Agora veja, quantas mulheres insensatas nós presenciamos. De que se o marido não cuidar, de que se o marido não tomar a decisão, de que se o marido não olhar, a mulher estraga, acaba. Nós vamos ver o texto de Salomão falando o seguinte, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Paulo quer que esta mulher seja sábia, sensata, para que ela não destrua o seu lar. A questão de amar o marido e os filhos aponta muito para Cristo no amor de salvação. E Paulo continua falando para que essa mulher seja sensata neste tratar, neste cuidado. Ele continua dizendo para que elas sejam sensatas e também honestas. Veja, Paulo sabe a cultura dos cretenses. Nós falamos lá no capítulo 1. Eles só olham para a própria barriga, para o próprio estômago. O termo de sincretismo vem justamente da ilha de Creta. São homens e mulheres impiedosos, ímpios, devassos. Paulo sabe que é importante falar para que essas mulheres em seus lares sejam honestas, sejam verdadeiras. Quantos memes você não vê lá? Que a mulher esquece pelo que estava brigando. Você está passando lá e você vê um Reels. Eu comecei a brigar com meu marido e esqueci pelo que era. Quanta desonestidade. E aí você olha e fala assim, que legal. Então é normal eu brigar com meu marido por qualquer motivo e esquecer e deixar ele doidinho da vida, sem saber o que fazer. Chantageá-lo, fazer com que ele faça tudo o que eu quero apenas para que eu mude o meu humor. Quanta desonestidade. Quanta falha no próprio caráter. E isso é pregado como normal, como comum. Tudo para a mulher, não, o homem tem que fazer por merecer. Não, o homem tem que fazer. É assim que você ama o seu marido? Imagine Cristo olhando para você e dizendo, você tem que fazer por merecer. Aonde você estaria? Quando nós falamos com os homens aqui sobre serem líderes do seu lar, cuidar dos seus filhos e assim por diante, há um peso também para as mulheres, que não podem ser influenciadas pelo tempo em que nós vivemos, em colocar nos seus maridos cargos que o mundo coloca. Dizendo o seguinte, não, lá em casa, para ele ter o que ele quer, ele tem que fazer por merecer. Para ele ter uma esposa legalzinha e tal, ele não pode me chatear a semana inteira. Ou seja, você precisa de um marido santo, que não tem pecado, que não erra e que não vai falhar. Nós precisamos olhar para o texto e ver que essas mulheres têm uma vida nos trilhos quando elas são mestras no ensino do bem. E o que é ter um ensino do bem? Ser excelentes, professoras do excelente, amar os maridos e os filhos, ensinar as mulheres a serem sensatas, honestas com seus maridos. Amor, é o seguinte, semana passada eu briguei por causa daquilo lá. Você sabe, aquele dia, então? Nem era para tanto, me perdoa. Nem era tudo isso, olha, Quantas mulheres não colocam isso em sua mente, em ser honesta com seu marido?
Eu esqueci o que era, amor, então não era muita coisa. Mas aí você não fala. Que tá tudo bem, amor? Tudo bem. Amor, foi alguma coisa que eu falei? Não sei. Ela não sabe. Ela esqueceu o que é. Desonestidade. Desonestidade. Se esta é uma prática do mundo comum, não pode ser das filhas de Deus, das mães que o Senhor escolheu, das famílias que Deus salvou. O perdão deve existir em nossos lares, começando pela honestidade. Veja só, mas aí tem um termo aqui a serem sensatas, honestas, e o que mais o texto diz? Boas donas de casa. Mais uma parte que nós poderíamos passar, porque não estou no meu lugar de fala, mas olha só que importante. Há uma gestão no lar. Deus escolheu uma hierarquia para o lar. O homem é o provedor, o protetor, o sacerdote do seu lar, o pastor espiritual do seu lar. E a mulher é aquela que gere, que é a dona de casa, que cuida de casa. Que sabe se os filhos têm roupa limpa ou não, se o marido tem ou não. E se essa mulher só fica em casa, não trabalha fora, ainda é uma responsabilidade maior. E nós vivemos em um mundo em que isso é conflitante. Porque as mulheres, a maioria das mulheres, trabalham fora. E aí os maridos, como bons homens de Deus, pacientes, sábios, precisam dividir as tarefas. Mas é evidente que muitas coisas o homem não vai saber fazer. Para algumas coisas, o homem não foi criado. Não foi criado para fazer. E ele vai até tentar, porque ele quer agradar a sua esposa, mas ele não vai fazer bem. Porque Deus escolheu a mulher para fazer isso. Deus escolheu a mulher para fazer isso, para ser essa auxiliadora. Então você, mulher, ajude o seu marido sendo uma boa dona de casa. Divida as tarefas com ele, não tem problema. Não é pecado e nem o homem fica menos homem se lavar uma louça, fazer uma comida, de vez em quando, se fizer uma comida, né? Inclusive, homens aqui na igreja cozinham muito bem, eu ouvi falar. Mas não é pecado um homem ajudar a sua esposa a lavar roupa, a lavar louça, a fazer talvez aquilo que ele consiga desempenhar melhor. Mas a gestão do lar é da mulher. A gestão do lar é da mulher. Imagine o homem em casa e a mulher fala, acabou, os copos, quebrou. E o homem falou, mas como assim, né? A cozinha é um ambiente, por exemplo, que o homem não está muito familiarizado. Eu vou visitar, às vezes, fazer visita pastoral, e aí o irmão inventa de ali, agradar, né? Quer agradar o pastor. Aí ele falou, não, irmão, não, senta aí, eu vou fazer um café pra gente aqui. E aí ele começa a rodar na cozinha dele, e ele nem sabe o que ele tá fazendo. Eu falei, irmão, não, espera, deixa a sua esposa vir. Ela ajuda a gente, não precisa passar essa vergonha, né? Não, onde está aqui os pratos, aqui onde está os copos aqui? Falei, irmão, você mora aqui mesmo? Mas veja, este é um contraste. O homem vai ser o provedor do lar, aquele que vai olhar as planilhas, que vai pagar as contas, que não vai deixar as contas vencer, que vai ver se está faltando comida ou não, que vai no mercado. É aquele homem que vai chegar em casa, vai ver as crianças com fome, todo mundo vai falar, não, vou dar um jeito, vamos lá, vamos no mercado, eu vou dar um jeito. Aquele dia que a mulher não quer cozinhar, né? Principalmente domingo do Senhor, o dia do Senhor, irmão. Não deixa sua mulher cozinhar, não. Deixa sua mulher descansar. Compra um frango assado ali na esquina, leva. Faz um arroz lá na panela elétrica lá, um arrozinho, um frango e tal. Direitinho, dia do Senhor. Deixa sua esposa descansar em casa, né? Mas o homem é aquele homem que vai chegar e vai cuidar. Mas a esposa é quem gere esse lar. É ela quem fala o que precisa, o que não precisa. É ela que fala, olha, tá acabando tal coisa. Olha, em casa acontece um episódio que o inimigo ele entra em casa para arrumar uma confusão. Eu peço um café, aí alguém vai fazer o café e fala para mim, acabou o pó. Eu falo, não é possível. Não pode ser. Acabou o pó? Quando que acabou? Não sei. Eu sei que eu fui fazer o café agora e não vai ter café porque não tem pó. Não pode ser assim. Precisamos saber que a mulher gere o lar. O marido vai ajudar, mas a mulher é dona de casa. A dona de casa é a mulher. Isso não é machismo. Deus escolheu homem e mulher, cada um para a sua função. Ah, mas eu gosto muito de ajudar em casa. Então, tudo bem, se você está em concordância com a sua esposa, você vai aguentar, evidentemente, as piadas, as brincadeiras, mas não tem problema nenhum. Sua esposa está em concordância, vocês estão em concordância, não, então tudo bem. Mas o que Deus escolheu ordinariamente, a ordem natural, é que a mulher seja o quê? Boas donas de casa. E é evidente que, para o contexto que Paulo está falando aqui, ele está falando, não, seja dona de casa. Seja uma boa dona de casa, né? Porque ser dona de casa meia boca também, aí Paulo já reprova, fala, não, sejam boas donas de casa. Ensinem o que é bom, seja mestra do excelente. O que mais? Que sejam bondosas, sujeitas ao marido. A submissão não é capacho. Veja,
Em nenhum lugar da Escritura você vai encontrar texto bíblico dizendo que a mulher é inferior ao homem. Eu desafio você, mulher, irmã, homem, a achar um texto bíblico falando, olha, a Bíblia diz sim que a mulher é inferior. De maneira nenhuma. Deus, quando faz homem e mulher, divide as missões. O homem tem uma missão e a mulher tem uma submissão. Quando Paulo vai ensinar lá em Efésios capítulo 5, coloca pra gente aí, Gustavo, por favor. Efésios capítulo 5, 22. Paulo vai dar a ordem àquela igreja dizendo qual é a ordem natural das coisas, como Deus escolheu que sejam homem e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Pode continuar, Gustavo, por favor, até o 24. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Veja, é claro que não é um texto fácil. Não é um texto simples. Nós vamos ver também em 1 Pedro 3:1. Pode colocar, Gustavo, para a gente, por favor. A Bíblia vai dizer que a mulher tem uma submissão ao marido. Mas ela não é capacho do seu marido. Veja, texto de 1 Pedro 3, 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Veja que o próprio texto bíblico diz para que a mulher seja submissa ao marido, até se ele não for crente. Então, muitas das coisas que você vê em igrejas por aí, não é bíblico. De mulher chegar na igreja e falar, olha, pastor, meu marido está reclamando que eu estou vindo na igreja muito. Aí ele não quer que eu venha, o que eu faço? Aí o pastor fala assim, não, irmã, você tem que escolher. Ou Jesus ou seu marido. Não pode deixar o seu marido, não, tem que vir para a igreja. Então escolhe, ou você vem para a igreja, ou você fica com seu marido. Aí, claro que a maioria das vezes a esposa vai escolher o marido, porque está totalmente errado. A mulher é submissa ao seu marido, mesmo que ele não seja crente. E quando uma mulher chega e fala, estou com dificuldade com meu marido porque ele não é crente, o que é que eu faço? O ensinamento bíblico é, seja uma excelente esposa ao seu marido. Não, Everton, você não entendeu, ele não é crente, ele bebe de vez em quando, até torce pro Corinthians, coisa assim, ruim mesmo, como que eu vou fazer? Seja uma excelente esposa ao seu marido. Veja que é o conselho de Pedro. Seja submissa para que com seu comportamento, mesmo ele não obedecendo a Cristo, ele seja ganho. Eu conheço exemplos de mulheres que deixaram a igreja. Deixaram, não vão mais à igreja. Porque o marido um dia reclamou e o pastor dela falou, olha, você tem que escolher, ou você vem para a igreja ou você obedece ao marido. Você está nesse dilema. Então você vai lutar contra ele e vai vir para a igreja. Não, irmã, seu marido não quer que você venha nem um dia, não venha. Fique em casa, nós vamos orar por você. Se um dia você não aguentar mais, Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, se não conceber mais de viver com ele, você tem o direito de deixar. Mas por enquanto, seja uma excelente esposa. Se há submissão, então, ao marido até não crente, imagine a submissão ao marido crente. Um homem de Deus. E quantas mulheres aproveitam disso, aproveitam que o seu marido é um homem de Deus, falando o seguinte, ele não pode reclamar de mim nem nada, então eu vou fazer o que eu quiser. Quantas esposas de obreiros, de oficiais de igreja, de pastores, presbíteros, vivem a vida que querem, porque ele é pastor. Se ele fizer qualquer coisinha, eu já faço um show, aí ele já tem que se... Não. Uma mulher precisa ser sensata, honesta, bondosa e submissa ao seu marido. Não dá para fugir disso. Talvez você ache ou simpatize com uma teologia que tem surgido, até por pastores conhecidos, de que não, nós precisamos atualizar aqui e falar que a mulher não é submissa ao marido, que ela pode dar sim a última palavra. Mas não é o que o texto diz. E pouco importa, como eu disse aqui no primeiro sermão dessa série, qual é a teologia e qual é a ideologia que você acredita. Pouco importa se você estudou muita psicologia, se você estudou muitos filósofos contemporâneos, se você viu lá um pouco de educador Paulo Freire, se você viu aquela ideologia, aquilo, não importa. Essas palavras são as palavras de Deus. É o Espírito Santo conduzindo aqueles que são filhos de Deus. Então, este tipo de pensamento falando, não, Everton, mas isso vai totalmente contra o mundo moderno que nós vivemos e o pensamento contemporâneo, porque depois do iluminismo, nós pensamos, isso tudo é bobagem. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 11, no finalzinho, dizendo o seguinte, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro do Senhor?
Quando Jó questiona a Deus, falando, Senhor, será que o Senhor não está errando aí? Olha, eu sou tão bonzinho. E Deus fala, Jó, onde você estava quando eu firmei os fundamentos da terra? Quem era você nesse tempo? Será que alguma psicologia? Será que alguma pseudociência? Será que o instinto humano, moderno, sabe mais do que o nosso Deus por meio da sua palavra? Nós vamos ser colocados lá no texto de Romanos como vasos que foram feitos pelo oleiro. E Deus, quando cria homem e mulher, cria para um propósito. E Deus sabe como nós devemos ser. Então, o homem mas eu não queria ter essa responsabilidade. Já pensou um homem chegar na igreja e falar, não, eu não queria ter essa responsabilidade. Ser o provedor do lar, o protetor da minha família. Eu sei, eu estou casado já há 5 anos, mas eu não me encaixo bem nisso, sabe? Eu não sou valente o bastante, eu não sou proativo o bastante, então eu não queria isso. Veja, é a mesma coisa. Em que uma mulher chega e fala, não, eu não quero ficar submissa ao meu marido. Não, eu não quero me submeter a ele. Eu não quero que ele tenha a palavra final lá em casa e assim por diante. É evidente que nós vivemos tempos em que a masculinidade está em crise. Mas isso não pode neutralizar a palavra de Deus. O que nós temos que fazer então? Cometer um outro erro para suprir a necessidade de homens? Nós devemos ensinar os nossos homens como eles devem ser. Uma mulher submissa ao seu marido vai ter sensatez e honestidade para sentar com ele e falar, bem, amor, vida, olha, essa responsabilidade é sua. Isso aqui é com você. Amor, olha, isso aqui é com você. Eu não posso trocar esse chuveiro, amor. Você vai ter que dar um jeito, tem que ser você. Amor, olha, tem essa conta para pagar, essa é a responsabilidade sua. A janta está pronta ali, mas a conta é com você. O banheiro está lavado, mas esta goteira aqui, esse encanamento é com você. Uma mulher sábia vai dar essa responsabilidade ao seu marido. Não vai sair arrancando as responsabilidades dizendo, você é um banana, você é um frouxo, você não sabe fazer, deixa que eu faço, eu resolvo. Não. Sente com ele com muita calma, paciência, porque o homem tem um intelecto um pouco abaixo das mulheres, então ele demora a entender. Senta com ele, fala, meu amor, meu querido, essa responsabilidade é sua. Meu amor, esta responsabilidade é sua. Esse é um dever seu. E nós precisamos viver assim. As mulheres precisam ser mestras e ensinar as outras assim. Você se imagina uma jovem casada chegando até você e falando, irmã Thaís, eu estou com um problema assim lá em casa, olha só, é desse jeito. E você ser uma mestra do bem, dizendo, filha, faça assim. Não se descontrole. Não precisa fazer. Calma, senta aqui que eu vou te ensinar. Fale com seu marido desse jeito. Dê a ele essa responsabilidade. Meus irmãos, uma vida nos trilhos é, primeiro, uma vida exemplar. Segundo, uma vida de ensino. E a terceira parte, no versículo 5, uma vida nos trilhos também é uma vida com propósito. Veja comigo aí o versículo 5 que diz: a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que, a fim de quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Meus irmãos, a mulher, além de ter uma vida exemplar com o seu proceder, com a sua vida, não sendo caluniosa, nem caluniadora, não sendo descontrolada, embriagada, uma mulher que é mestra do excelente, mestra do bem, ela tem um propósito. E não é ter mais seguidores no Instagram. E não é ser admirada pela família do marido. E não é ser admirada pelos filhos e pelo marido dizendo, essa seja louvável, como está lá em Provérbios. Não, eu quero ser louvada pelos meus filhos e pelo meu marido. Às vezes eles vão até mentir para você, então tem que tomar muito cuidado com isso. O propósito é não envergonhar o nosso Senhor. Não envergonhar a palavra de Deus. Você com certeza já ouviu algo do tipo. Alguém falar, não, se for para ser crente igual meu vizinho, sai fora. Crente assim? Não, você não sabe o que ele faz lá na casa dele, não. Não, se for para ser crente igual um primo que eu tenho que vai lá na igreja tal, não, para mim. Veja, uma vida nos trilhos é uma vida com propósito. A mulher tem o propósito de glorificar a Deus com a sua vida. E não difamar a palavra de Deus. E não difamar o evangelho de Deus. E não ser motivo de que pessoas deem descrédito à palavra de Deus. De você ir pregar o evangelho e falar, não dá, porque aqui tem umas irmãs aqui, ó, a irmã ali, a língua, ó, desse tamanho. Imagine isso, a vergonha. Uma vida com propósito é uma vida que não quer, de forma nenhuma,
envergonhar, difamar o nosso Senhor. E Paulo vai repetir a falar isso durante toda a carta. Ele vai falar aos jovens, ele vai falar isso. Sabe por quê? Quando nós aprendemos, quando nós vamos lá para o Catecismo Maior, por exemplo, de Westminster, e breve catecismo, a primeira pergunta fundamental é o seguinte: qual o fim principal do homem? Para que o homem foi criado? Qual o fim principal? Para que nós existimos? A resposta, de acordo com a palavra de Deus, é para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Se o nosso propósito de vida é glorificar a Deus e usarmos isso como pressuposto da nossa vida, nossa, vai ser um caos a nossa vida. Porque muito do que vivemos e fazemos não é para glorificar a Deus, mas sim para a nossa própria glória, mas sim para o nosso próprio deleite, para a nossa própria vontade. Veja que Paulo está preocupado que essas mulheres aqui tenham uma vida de propósito, a fim de não difamarem a palavra de Deus, a fim de não defamarem o evangelho de Cristo, a fim de não defamarem a palavra de salvação. Se este é o nosso propósito, glorificar a Deus, nós resolveríamos tantos problemas na nossa vida. Tantos problemas. Resolveríamos tantas coisas. Deixaríamos de fazer tantas coisas. Porque não é glorificar a Deus. Veja, a nossa igreja, a igreja reformada, a igreja presbiteriana, tem algumas coisas diferentes da maioria das igrejas hoje no Brasil. O evangelicalismo brasileiro é muito pentecostal. E uma das práticas pentecostais é a chamada prática do eu determino. Já ouviu falar? Você determina. Hoje eu no ensaio determinei que eu ia cantar tudo no tom aqui e eu não falhei, tá vendo? Já não funciona. A ideia de determinar, ou mais, a ideia de que tudo que eu pedir a Deus, Ele vai me dar. Infelizmente, essa semana eu ouvi de uma grande igreja, um pastor muito conhecido, fazendo uma oração de acesso à herança. Ele disse: Senhor, não estou pedindo nada. Eu estou somente acessando aquilo que é meu, por direito. E aí o que é? Tudo que ele quiser. Se ele quiser um carro novo, uma casa nova, a restauração do casamento, tudo que ele pedir ali, meu amigo, é herança. Mas veja, nós não aprendemos assim. A igreja reformada tem muito cuidado quando nós oramos uma oração de petição, pedindo alguma coisa. Porque nós oramos no modelo que Cristo ensinou. Cristo ensinou: seja feita a tua vontade. E nós cremos que recebemos aquilo que pedimos, como está em João capítulo 14, verso 14, para que o Pai seja glorificado no Filho. Acredite, se você está pedindo muito algo a Deus e isso não for glorificar a Deus, eu lamento dizer. Você pode até receber, mas vai ser para a sua ruína. Se você receber. Quando nós oramos a Deus pedindo algo, nós pedimos, Senhor, para que seja para a tua glória. Se isso for para a tua glória, me dá. Agora pensa bem, você tem lá o seu carro, lá um Celta, você não dá carona para ninguém, passa, joga água nos irmãos, ama mais seu carro do que a sua família, e aí você está orando porque você quer uma Renegade. Você acha que Deus vai dar? Você não dá carona nem com o Celta, você acha que vai... Nem a sua esposa, nem o seu marido vai entrar nesse carro novo quando você ganhar. Veja como nós erramos em muitas coisas. Erramos em muitas e muitas coisas. O nosso propósito, o propósito das mulheres, dos homens de Deus devem ser glorificar a Deus e não envergonhar a palavra de Deus. E não difamar a palavra de Deus. E quando nós pedimos as coisas a Deus, nós temos que lembrar disso, Senhor, que isso seja para a tua glória. Senhor, que o meu comportamento seja para a tua glória, para o teu louvor. Que vejam em mim Cristo, que vejam em mim a tua glória. Que isso, de alguma forma, sirva para glorificar a ti. E nós vamos ver Tiago nos ensinando isso. Tiago nos ensina a passar por provações. Ele diz: tende por motivo de grande alegria o passar por provações, porque isso é para aperfeiçoar a sua fé, a sua perseverança, para que você seja íntegro e perfeito diante de Deus. Então, até o nosso sofrimento deve ter propósito de glorificar a Deus. Uma vida exemplar para as nossas irmãs, para as nossas mulheres, uma vida nos trilhos é, primeiro, uma vida exemplar. Segundo, uma vida de ensino. E terceiro, uma vida com propósito de glorificar a Deus. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que o papel das mulheres na igreja é vital. As mulheres podem ensinar, as mulheres podem pregar. Inclusive, uma vez por mês nós estamos aqui na igreja, encontro de mulheres. Quem é que prega aqui? Quem é que palestra aqui? Quem é que ensina aqui? Uma mulher. Olha, oh meu Deus, vem uma mulher aqui. Mas Deus não escolheu a mulher para liderar.
Deus não escolheu a mulher para ser pastora da igreja. Deus não escolheu a mulher para... E isso é tão prático. Se as mulheres levassem mais em conta a praticidade dessa ordenança, ficava mais fácil de explicar. Quando você senta com um casal de pastores, você que já foi de uma igreja pentecostal ou neopentecostal, e você vai falar de algum problema, ou vai sair da igreja, ou vai questionar qualquer coisa, ou vai fazer qualquer tipo de ponderação, sempre a pastora dá mais trabalho do que o pastor. O pastor é mais sensato, ouve, fala, não, você tem razão e tal. Agora, a pastora, ela já leva para o emocional, ela já acha que é perseguição, ela já fala que você está com inveja porque ela tem roupas melhores que a sua, porque a família dela é mais bonita, porque Deus não escolheu a mulher para liderar, nem o seu lar e nem a igreja. Mas a mulher pode e deve ensinar. A mulher deve aprender teologia, a mulher deve ensinar as jovens, as crianças, até uma igreja, se for necessário. Imagine quantas igrejas aí fora têm missionárias pregando a palavra, plantando uma igreja. Eu conheço várias missionárias que estão a fim de saírem da sua vida, da sua comodidade, do seu conforto e ir pregar, fazer missão transcultural aos indígenas, a outros países. A mulher tem esse talento e Deus pode ensiná-la a fazer isso, mas ela não foi chamada e não foi feita para liderar, para pastorear a igreja. Por isso a igreja presbiteriana, por exemplo, de forma de denominação, instituição, conjunto de igrejas, não tem pastora. E nós, com a graça de Deus, não ordenaremos pastores. Porque a mulher não foi feita para pastorear. E você não vai encontrar um texto bíblico que defenda o pastorado feminino. Você vai encontrar mulheres ensinando, mulheres tendo em sua casa igrejas, mas você não vai ver uma mulher pastora. Você não vai ver em Atos capítulo 15, por exemplo, no concílio lá, no primeiro concílio de Jerusalém, uma mulher ali falando. Você não vai ver em Atos capítulo 6, na escolha dos oficiais, dos diáconos da igreja, uma mulher sendo escolhida. Você não vai ver quando, no capítulo 1 que nós lemos, da primeira pregação dessa série aqui, Paulo falando para escolher mulheres, são sempre homens, porque Deus escolheu o homem para a liderança. Isso não quer dizer que nós precisamos, então, nos render à crise masculina que nós vivemos. Nós devemos ensinar os homens a ser homens, líderes dos seus lares, das igrejas e assim por diante. A mulher tem um papel fundamental na igreja e ela deve viver uma vida exemplar para ensinar as mais novas a crescerem tanto na graça quanto no conhecimento do Senhor com o seu testemunho. E nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer o papel das mulheres no lar. Há uma piadinha que alguns pastores fazem, dizendo o seguinte, não, lá na minha igreja a mulher tem espaço para trabalhar, a cozinha lá é bem grande, olha só, né? Mas aqui não é assim, porque a cozinha daqui é pequena, e eu já fiz com essa intenção. Mas a igreja local, brincadeiras à parte, tem espaço para as mulheres. Tem e deve ter espaço para as mulheres desempenharem os seus dons. Algumas aplicações práticas para a gente finalizar a parte de aplicação. Mulheres mais velhas, avaliem suas vidas e busquem refletir a reverência e a piedade que Paulo descreve. Que suas vidas sejam um exemplo vivo do evangelho. Ao falar mulheres mais velhas, nenhuma vai pegar para você essa parte, né? Vamos lá. Mulheres mais jovens, estejam abertas a aprender com as mais velhas, valorizando a sabedoria que vem com a experiência. Procurem modelos piedosos na igreja para seguir. E nós, como igreja, devemos promover oportunidade para que essas gerações interajam, construindo pontes de comunicação e encorajamento entre as mulheres mais novas e as mulheres não tão novas. Ao vivermos de acordo com esses princípios, garantimos que a palavra de Deus seja honrada e a comunidade se fortaleça, refletindo o amor e a graça de Cristo em cada aspecto da vida. As mulheres têm um grande desafio: lutar contra as ideologias seculares do mundo e ensinar os seus maridos a serem homens de verdade que honram a palavra de Deus, apoiarem, ajudarem, serem auxiliadoras e ajudadoras. Isso não é fácil. Mas nós sabemos que, à medida que nós refletimos no papel das mulheres e dos homens, nós olhamos para alguém que é muito maior. Cristo é o nosso maior exemplo. Jesus Cristo viveu homem sem pecado, nos ensinou a ser como ele, nos ensinou a orar, nos ensinou a perdoar, e é ele que nós devemos seguir. Como as mulheres são chamadas a viver de maneira exemplar, Cristo foi o nosso maior exemplo. Paulo vai dizer isso: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um exemplo de humildade, de paciência, de amor ao próximo,
de amor a ponto de morrer, de obediência à vontade de Deus. Se você acha difícil obedecer a palavra de Deus sendo submissa, imagine Cristo obedecendo até a morte e morte de cruz, por mim e por você, para que não fôssemos condenados e direcionados ao inferno e à perdição.